Em 2021, o perfeito será visto em você. É o que nós queremos, Senhor. Ser governados pela Tua verdade, ser governados por Cristo, ser governados pela Tua palavra, que é a verdade, sermos sustentados por Tua voz. Obrigada, Senhor. Estamos instituídos em Ti e queremos permanecer neste lugar. Em nome de Jesus, inspira-nos. Fala conosco, Senhor. Toma minha vida nesta noite. Eu quero ser esse instrumento, Senhor, que eu possa transmitir, impartir daquilo que o Senhor derramou sobre mim, daquilo que o Senhor inspirou meu espírito, despertou meu espírito hoje para ministrar. Que essa palavra possa rasgar o nosso interior, que essa palavra possa produzir aquilo que o Senhor anseia que produza, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar o seu lugar. Então estamos aqui nesse culto profético. E eu quero contextualizar você que nos acompanha pela TV Rica, você que está aqui conosco e talvez seja o primeiro culto que você está vindo depois de umas férias, não sei. Mas nós estamos vivendo debaixo de uma palavra profética para este ano de 2021, que é edificando o testemunho perfeito. É uma palavra que está sobre as nossas vidas, não é um jargão, não é um lema, mas é uma palavra profética. É algo que norteia as nossas vidas durante todo o ano. E o apóstolo ele tem ministrado a respeito da extensão da palavra profética. Quando uma palavra é liberada, às vezes nós não temos dimensão, às vezes não, de fato nós não temos dimensão, tamanha proporção que ela pode alcançar. E quantas palavras já foram liberadas sobre a minha vida, sobre a sua vida. Mas eu quero te levar a ir além. O Senhor quer nos levar a ir além. Mais do que minha vida e sua vida, mas nós como casa, nós como corpo. E mais do que nós como corpo, sonho de Deus, mas nós como corpo de Cristo. Nós como terra de adoradores, nós como o Brasil, um país da adoração. Nós como a igreja do Senhor na face da terra. Palavras que estão sobre nós como seu povo. Que grande proporção. E nós nem podemos imaginar aonde o Senhor vai nos levar. O que nós queremos é estar disponíveis, preparados. Então hoje prepare-se, porque hoje é dia de cingir os lombos e se preparar para a edificação. Se estamos edificando um testemunho perfeito, no domingo, na terça passada a profeta Camila ministrou que a edificação é feita em conjunto. O lindo que há na edificação é que não tem uma pessoa que edifica sozinho, mas a edificação é feita junto. São várias pessoas necessárias para a edificação. Então nós estamos nesse tempo de edificação e precisamos estar preparados para edificar. Amém? Amém. Então vamos lá, abra comigo a sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 17. Nós vamos ler alguns versículos do 17, alguns do capítulo 18. E o Senhor vai construindo aquilo que Ele quer falar nesta noite. Obrigada, Senhor. Quando você vai abrindo aí, eu vou tomando um ar e uma água. Se o pessoal da multimídia quiser colocar, 1 Reis 17. Então vamos lá. Nós vamos ler a partir do versículo 1 mesmo. Elias o tesbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno, que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Uau! Aqui já dá para a gente começar falando a respeito do poder de uma palavra. Na terça-feira passada a profeta Camila disse o seguinte, ela falou: observe, tome o cuidado com aquilo que você vai falar,
porque aquilo que sair da sua boca, aquilo que você declarar, aquilo que você profetizar, pode desenhar não só o ano de 2021, mas os próximos 10 anos. Quem se lembra dessa palavra? Terça-feira passada ela disse isso. Então, como assim? Tá aqui, ó. O profeta disse: não vai chover, a não ser segundo a minha palavra. Então, que a nossa boca seja um instrumento do Senhor para estabelecer decretos. Nós podemos, através das nossas palavras, profetizar e desenhar o que será o ano de 2021. Que ano atípico vivemos em 2020? E quanta baboseira nós ouvimos em 2020? Talvez até nós tenhamos feito parte das bobeiras que possam ter sido faladas, possam ter sido ditas. Mas olha, você tem a oportunidade hoje de mudar a perspectiva do que será 2021. Você que está nos acompanhando pela TV Rica, está sobre você essa autoridade em Cristo, porque todo o poder foi dado no céu e na terra a Cristo, e Ele nos revestiu desse poder. Então nós temos o poder em Cristo de profetizar sobre o ano de 2021, de profetizar sobre a nossa casa, de profetizar sobre a nossa cidade, de profetizar sobre a nossa nação, de profetizar sobre as nações da terra. Então use suas palavras com sabedoria, guiada pelo Espírito. E aí então continua aqui no versículo 2. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias ordenando: retira-te daqui, vai para leste e refugia-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te deem alimento. Então Elias partiu e fez tudo conforme a palavra do Senhor. Foi morar perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol, e ele saciava sua sede nas águas do ribeiro. Então, olha algumas coisas interessantes que o Senhor foi trazendo enquanto eu ia lendo esta passagem. E o Senhor começou a me falar sobre 3 lugares que nós precisamos passar. E o primeiro deles é Querite. Esse lugar ao leste do Jordão, Querite, o significado de Querite é corte, separação. E é necessário passar por Querite para quê? Para sermos cortados, para sermos rasgados, passar pela cruz. Foi aquilo que aconteceu com Cristo. Ele passou pela cruz, ali na cruz ele foi rasgado. Ali na cruz também, por Ele, por causa do que Ele fez, o véu foi rasgado e nos deu livre acesso ao Pai. E Ele nos incluiu em sua morte, de modo que nós também precisamos passar pela cruz. Precisamos passar por esse lugar onde precisamos ser cortados. Precisamos passar por esse lugar onde precisa haver a separação entre a alma e o espírito. E o que é essa separação entre a alma e o espírito? É justamente submeter a nossa alma ao governo do Espírito, que agora, passando pela cruz, se torna um com o Espírito do Senhor. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com Ele. Então agora eu preciso sim fazer essa separação entre a alma e o espírito, porque agora eu não sou mais governada pela minha alma, pelas minhas emoções, pela natureza adâmica, mas eu sou governada pelo Espírito. Então diga comigo, é necessário. Bora, gente, é necessário passar por Querite. Então olha, já a gente volta com a Escola de Profetas. Quem são nossos estudantes da Escola de Profetas sabe que a gente participa bastante das aulas. Sim ou não? Sim ou não, estudantes? Então bora participar. Participa comigo, me ajuda. À medida que você me ajuda também, a palavra vai entrando mais, vai penetrando mais no seu interior, porque você vai se conectando com a palavra.
impede você de pensar o que você vai comer quando você sair daqui, né? Do filho que ficou lá em casa com o marido, e entre outras tantas coisas. Então conecta aqui comigo. Vocês estão aqui comigo? Por onde que é necessário passar? Por Querite. Querite, um lugar de corte, de separação, para que Cristo seja formado em nós. E uma coisa interessante é que Elias não escolhe quem é que vai alimentá-lo. E quantas vezes agora a gente tem internet, né? Então a gente fica lá, mudando de canal, né? Você fica lá mudando e você escolhe quem é que te alimenta. E tem gente comendo coisa que não tem que comer. Observe que o Senhor ordenou aos corvos que alimentassem Elias. Para de comer porcaria na internet, você que nos acompanha pela TV Rica. Pare de ficar escolhendo, esse daqui falou coisa que eu não gostei muito não. Às vezes confronta a nossa alma, confronta a nossa mentalidade. E aí nós queremos mudar, por quê? Prefiro comer das porcarias que vão saciar a minha alma. Passa por Querite. Deixa o Senhor enviar os corvos para te alimentarem. E vamos ver o que esse alimento que os corvos trazem representam. A Bíblia diz que Elias, ele tomava a água do ribeiro e ele comia pão e comia carne. Então isso diz que o Senhor que enviava. Então aqui fala que ele passou os dias com 3 elementos. Diga comigo, mostrando a sua mão assim: água, pão e carne. E vamos ver o que representa a água. João 4, do 13 ao 14 diz assim: Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aqui é Jesus com a mulher samaritana. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Essa água ali no ribeiro de Querite simboliza o próprio Cristo. É dele que nós devemos beber. Ele é a água viva que sacia a nossa sede, e ele faz com que essas águas se transformem em nós uma fonte a jorrar para a vida eterna, para que nós também possamos dar de beber Cristo à vida das pessoas, para que esse Cristo que jorra do nosso interior, ele flua de tamanha forma que também possa tocar, alcançar a vida daqueles que estão sedentos. E o que simboliza o pão? João capítulo 6, versículo 35, Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E no versículo 48 ele fala mais uma vez: eu sou o pão da vida. E no 51, pela terceira vez, nós estamos falando de um testemunho perfeito. E o 3 simboliza o testemunho perfeito: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por 3 vezes Jesus diz: eu sou o pão da vida. E no 51 ele fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Então já está apontando aí para o que é o terceiro elemento, um testemunho perfeito daquilo que Elias estava se alimentando: a carne, que representa o próprio Cristo. Em João 6, do 55 ao 57, ele continua essa conversa ali, e ele fala: pois a minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Amém. O testemunho perfeito está sendo edificado em nós. Então, do que nós devemos nos alimentar? Diga comigo: de Cristo. De Cristo. De Cristo. E como Cristo viveu, nós também devemos viver. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele fala assim, em Gálatas 2:20: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Agora a vida que eu vivo pela fé naquele que me amou e esse mesmo se entregou por mim. Então agora eu não vivo mais da maneira como eu quero.
Agora eu tenho alguém que é o meu Senhor, e que de Senhor também me incluiu em sua família, me fez filha, se tornou o meu Pai. E agora eu vivo para fazer a vontade do Pai. Assim como Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele disse em João 4,34: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Assim deve ser a nossa comida. Isso deve ser o que nos sustenta. Isso deve ser o nosso alimento. Isso deve ser o que mata a nossa fome, a nossa sede. Viver para fazer a vontade do Pai. Assim nós devemos viver. Amém? Então, passar por Querite. Vamos lá, fale comigo. Passar por Querite. Passar pela cruz. Comer de Cristo. Amém? Aleluia. Vamos voltar lá em 1 Reis. 1 Reis 17, agora nós vamos do 7 ao 9. Entretanto, passados alguns dias, a torrente secou, porquanto as chuvas haviam cessado sobre a terra. Então a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos. O Senhor falando com Elias: apronta-te e vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te providencie teu sustento. Então para onde ele foi? Para onde, gente? Diga comigo, Sarepta. Acho que tem gente que está dormindo. Para onde ele foi? Sarepta. Participa comigo aqui. Ele foi para Sarepta. Então ele passou por Querite e depois ele foi para Sarepta. E o que significa Sarepta? O significado do nome Sarepta é fornalha de fundição. Refinar. Passar pelo fogo. Então a gente passa pela cruz, é cortado, passa por essa separação em que Cristo está sendo formado em nós, mas essa formação, essa edificação continua. É necessário passar pela fornalha, é necessário sermos refinados para sermos aprovados. Somente aquilo que passa pelo fogo e permanece é aprovado. Então é um tempo que Elias vai ser colocado à prova, que Elias vai ser refinado. É necessário passar então pela fornalha, para que nós possamos conhecer o Senhor por nós mesmos, temos nossas próprias experiências com Ele. Então você está na fornalha, é o Senhor que providenciou isso. Mas fique sossegado, porque ainda que você esteja passando pela fornalha, diz a palavra, o que o Senhor deu ordem à viúva que sustentasse a Elias. O Senhor vai dar ordem também que você seja sustentado. Não tenha medo de passar pela fornalha, é necessário. Mas você não vai sucumbir, você vai permanecer, você será sustentado pelo Senhor. O mesmo Deus que te permite passar por esse processo, o mesmo Deus que te permite passar pela fornalha, Ele também dá ordem para que o sustento seja provido para você. Amém? Se fosse eu já estava, aleluia! Principalmente se tivesse na fornalha, né? Mas acho que não tem ninguém na fornalha aqui. Está todo mundo belezinha. Já chegou lá no último lá, que é o jardim de Deus, que a gente já vai ver lá na frente. Então vamos continuar, vamos ver o que aconteceu na fornalha com Elias. Quem sabe a gente se identifica, né? Versículo 10, vamos lá. Elias partiu. Gente, presta atenção, que às vezes eu começo a ler, daí vocês dão uma viajada. Não viaja, tá? Fica aqui junto comigo, estamos em Sarepta, estamos na fornalha. Elias partiu em direção a Sarepta. E quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha, justa viúva que Deus havia ordenado. Ele a chamou e lhe solicitou: traz-me por favor. Que educado, esse por favor me chamou a atenção. Elias pediu por favor. Gente, tem gente que fala que profeta é, né? Sem educação. Não, ele pediu por favor, viu, profeta Camila? Traz-me por favor. Eu achei muito bacana. Viu, gente, profeta, tá? Traz-me por favor uma vasilha, ou então por gentileza, né? Uma vasilha com um pouco de água, para que eu possa saciar minha sede.
ela estava se retirando para buscar a água, ele a chamou uma vez mais e lhe pediu: por favor, bonito, traz-me também um pedaço de pão. No entanto, ela replicou: tão certo como vive o Senhor teu Deus, juro por seu nome, que não tenho um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando uns 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para o meu filho. Só tinham quantas pessoas na casa? 2. Para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe assegurou: não temas, vai, faze como disseste, mas primeiro, diga comigo, primeiro faz para mim um pequeno bolo e traz aqui, depois o farás para ti e para o teu filho, porquanto assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se esgotará e o azeite da botija jamais faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Assim, ele, ela e seu filho, sua família. Quantos, gente? 3 é um testemunho perfeito. 3 ali foram alimentados. Ele, ela, sua família comeram fartamente durante muitos dias. Eles não comeram assim com recenseamento, né? Com recessão, eu falei errado, né? Recessão. Eles não comeram assim regrado. Não, eles comeram fartamente por muitos dias. O pão foi primeiro para Elias. E aqui eu já quero abrir algo. Nós estamos num mês de primícias. Ao final desse mês nós teremos a festa das primícias, onde nós oferecemos ao Senhor uma parte, a primeira parte daquilo que nós recebemos no ano. E que poder há na primícia? A primícia tem um poder de gerar incremento, e ela gera incremento por espécie. Ela ofereceu primeiro ali o bolo, que era de farinha, de azeite, e assim também houve a multiplicação da farinha e do azeite sobre a vida dela. E eu quero dizer algo além disso. Não só aquela mulher abençoou a vida do profeta, mas na verdade ela e sua família foram abençoadas. Ela foi abençoada e ela preservou a sua geração por ter obedecido ao profeta, por ter oferecido sua primícia. Sua geração foi preservada. Que poder extraordinário há em você obedecer. O que a profeta Camila estava falando aqui durante a oferta. Que poder extraordinário tem em obedecer. Eu estava ouvindo novamente a palavra da semana passada, cá, onde você falou sobre a nobreza. Que o nível de nobreza se mede pelo nível da obediência. E que extraordinário a gente poder viver isso. Quando nós obedecemos, nós que ganhamos. Não estamos sendo privados, pelo contrário, estamos sendo protegidos. A apóstola Leila diz isso, eu ministro isso com a vida dos meus filhos. Nós ministramos lá no departamento infantil. A obediência nos protege. E interessante é que antes dele chegar lá, o Senhor disse: eu já ordenei a uma viúva que te sustente. Ué, mas o Senhor não tinha falado nada para a viúva, não é? A Bíblia não relata que o Senhor tinha falado nada. Quem foi que falou para a viúva? O profeta. É Deus falando através da boca do profeta. Deus fala através da boca dos homens e mulheres de Deus neste lugar. Então não precisa, claro que Deus pode falar com você, sim, mas às vezes você não precisa esperar simplesmente, vou sentir algo aqui. Você não tem que sentir nada, Deus falou aqui, você pode fazer. Se mova, obedeça. Isso é proteção para a sua vida. Isso gera multiplicação sobre a sua vida. E ali Elias, a mulher e seu filho foram alimentados
um testemunho perfeito. Então não tenha medo de entregar o que Deus te pedir. Não tenha medo de entregar primeiro ao homem de Deus, porque o alimento não vai faltar na sua casa, o sustento não vai faltar na sua casa, a provisão não vai faltar na sua casa, haverá com abundância e você comerá fartamente, diz o Senhor. Aleluia! A farinha então é um alimento, é um sustento, a força, o vigor. E o azeite representa a unção, representa a cura, representa a alegria. Você vai viver isso na sua casa. Você vai viver um tempo de alegria, um tempo de cura, um tempo de celebração. Você vai viver isso. Comerá fartamente do pão vivo que é Cristo, em nome de Jesus. Aleluia. Bora voltar aqui em 1 Reis 17. Agora nós vamos no versículo 17. Vamos ler mais um pouco, vamos ver o que mais que a gente aprende lá na fornalha com Elias. Essa aqui, agora é o teste de fogo, gente. Agora é o teste de fogo. Passados estes acontecimentos, olha o que acontece. O filho desta mulher viúva, dona de casa, adoeceu gravemente e morreu. E agora? Então ela reclamou a Elias: que foi que eu te fiz de mal ao homem de Deus? Acho que ela não falou desse jeito, talvez aos prantos e gritando, não sei. Vieste para condenar-me pelo meu pecado e matar o meu filho? Ao que Elias lhe rogou: dá-me o teu filho. Cá, deve ter tremido nas bases, não? Eu fiquei imaginando eu como profeta nessa situação. E agora? O que eu vou fazer? E ele falou: dá-me o teu filho. Gente, ele não tinha ouvido nada de Deus ainda não, porque depois vai dizer o que foi acontecendo. E agora? O que fazer quando você se depara diante de uma adversidade? O que fazer diante de alguém que vem te falar algo? Ou até mesmo você pode ser, talvez você esteja na posição da viúva, talvez você esteja na posição do profeta. Os dois ali estão em maus lençóis. Os dois ali estão em saia justa. E agora, o que fazer? Dá-me o teu filho. Tomando gentilmente, gente, ó o profeta, não saiu carregando o menino pelo cabelo. Tomando gentilmente dos braços dela, preste atenção o que ele fez. Levou ao quarto de cima, onde estava hospedado, e colocou sobre o seu leito. Em seguida clamou ao Senhor dizendo: ó Yahvé meu Deus, Senhor meu Deus, até esta generosa viúva que me hospeda tu queres afligir, fazendo seu filho morrer. E agora, Senhor? Então ele se deitou sobre o menino. Fala comigo, 3 vezes. Olha o testemunho perfeito aí de novo. Gente, não é demais? Nada na Bíblia é por acaso. Cada vez que eu ia passando, eu ia ficando impressionado. Falei, gente, quanto 3 que tem aqui? Quanto 3? Tudo isso tem um simbolismo. 3, o testemunho perfeito. E ele deitou sobre o menino 3 vezes e suplicou ao Senhor: ó Senhor, meu Senhor Deus, faze voltar à vida este menino. Ponto. E o Senhor ouviu o clamor de Elias. A vida retornou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a mãe e disse: olha, teu filho está vivo. A mulher respondeu prontamente a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor proferida por tua boca é toda verdadeira. Uau, que fornalha, hein, gente? Já pensou? Mas aqui eu quero trazer algo que o Senhor ministrou ao meu espírito. 3 atitudes de Elias. Elias tomou 3 atitudes que são chaves para nós diante de situações de fornalha, diante de situações adversas. Quando você estiver em Sarepta, passando pela fornalha, nós temos 3 chaves aqui. Primeiro, ele levou o menino para o quarto de cima.
Então fala comigo assim: levou para o quarto de cima. E sabe o que isso significa? Posicionamento. Diga comigo: posicionamento. Posicionamento. O que é isso? É tirar a situação do natural. Aqui é uma representação. Veja junto comigo, acompanhe comigo. Ele tira o menino daquele ambiente e leva o menino para o quarto de cima. Isso representa você sair daquele lugar natural onde aquela situação está acontecendo e ir ao espiritual e entender que você está posicionado, assentado com Cristo nas regiões celestiais. E é a partir deste lugar que nós devemos olhar as adversidades. A partir desta posição que nós devemos olhar as circunstâncias. Nós vamos resolver, está escrito em Efésios 2:6, que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E é a partir desse lugar que nós vamos resolver qualquer situação, por mais difícil que seja, por mais que pareça impossível. E veja que interessante, eu fui dar uma pesquisada também sobre isso. Foi a primeira vez que alguém havia ressuscitado. Ninguém tinha ressuscitado antes. Então Elias estava fazendo algo ali inédito. Ele clamou ao Senhor por algo que aos olhos humanos era impossível. Mas ele conhecia o Deus a quem ele servia. Ele conhecia, eu tenho certeza que enquanto ele era criança, os pais dele ensinaram para ele a respeito da história que está escrita ali na Torá. Ensinaram para ele que Deus chamou Abraão. E Abraão não podia mais ter filho, nem Sara. E Deus fez o impossível. Deus deu filho a Sara, Deus deu Isaac. Com certeza os pais dele contaram de como o Senhor tirou o seu povo com mão forte do Egito. E eles passaram pelo Mar Vermelho. E o Senhor deu provisão durante todo o tempo que estiveram ali, passando pelo deserto. E depois derrubaram muralhas a grito. E quantas coisas outras extraordinárias. Temos certeza que ele já tinha ouvido falar a respeito do Senhor. E naquele momento ali, ele creu. Então isso fala para nós de posicionamento. Creia no impossível. Ainda que o natural diga que não, ainda que o natural não haja nada visível, creia no impossível. Então fale comigo: posicionamento. Bora, gente, acorda. Posicionamento. Isso. 2. Colocou em seu leito. Diga comigo: intimidade. Aquele que se une ao Senhor, 1 Coríntios 6,17. Um só Espírito se torna com Ele. Então colocar o menino no leito, isso diz de intimidade. Onde você coloca a situação que você está passando. Sabe onde que nós vamos resolver essas situações? Não é na força do nosso braço. É na nossa intimidade. Posicionados nesse lugar, assentados com Cristo nas regiões celestiais, nesse lugar de intimidade. Por isso que eu disse que a fornalha é um lugar de você conhecer o Senhor por você mesmo. As adversidades, a apóstola Leila ministrou isso, que uma vez a Norma disse isso. E várias vezes a apóstola Leila repetiu isso, eu quero lembrar isso também mais uma vez. As adversidades, os processos que nós passamos, são oportunidades de conhecer a Deus por nós mesmos. Amém? Então ali Elias conheceu o Deus que ressuscita os mortos, o Deus que dá vida. Por quê? Porque ele se moveu, saiu do natural, foi a esse lugar espiritual e esse lugar de intimidade. E a terceira coisa, diz que ele se deitou sobre o menino. E eu fiquei encafifada com isso. O que será que significava isso? Falei: Senhor, o que significa ele ter deitado sobre o menino 3 vezes? E o Senhor me disse: vida em corpo. Ele colocou o corpo no corpo do menino. E isso é a vida em corpo. Nós vencemos e passamos na fornalha não é sozinho, nós temos o corpo para sustentarmos um ao outro. Você é sustentado pelo corpo, eu sou sustentada pelo corpo. Somos edificados juntos, edificados mutuamente como um santuário vivo. Amém? Oh meu
meu Deus do céu, acorda, gente. Meu Deus, que privilégio é viver o corpo. Como eu sou sustentada pelo corpo. Vivi uma situação lá em Belo Horizonte, finalzinho do ano passado, nas férias, e eu já estava desesperada. E o que eu fiz? Mandei mensagem para um, mandei mensagem para outro. Eu falei, a primeira pastora, profeta que me atender, é ela que eu vou pegar. Porque tem coisas que eu não consigo vencer sozinha. Tem momentos que eu não consigo. Tem momentos que talvez tá me faltando força ali. E aí o Senhor envia lá o quarto homem na fornalha. Hoje o quarto homem na fornalha somos eu e você que manifestamos a vida de Cristo. Eu e você manifestamos a vida de Cristo. E aí a pastora Eliana me atendeu. Eu falei, pastora Eliana, me ajuda a colocar meus pensamentos em ordem. E ela ministrou comigo. E ela foi orando comigo. E nós fomos orando juntas. Eu fui declarando a palavra junto para vencer. Entende? Você não está sozinho. Você não está sozinha. Você tem um corpo em que você participa, que você pertence. Você que está aí nos acompanhando pela TV Rica, se você não está vinculada a uma igreja, você precisa disso, porque o corpo te sustenta. Você precisa ser sustentado pelo corpo. O testemunho perfeito sendo manifestado através do corpo. Por isso ele deitou sobre o menino 3 vezes. O testemunho perfeito sendo manifestado através do corpo. Neste ano, esta é a palavra que está sobre nós. O perfeito será visto em nós. O perfeito será visto em nós. Será visto na vida em corpo. Nós somos o corpo de Cristo que levamos a vida aos que estão mortos. Mortos em seus pecados e escravizados pelo medo, por tantas coisas. Nós vamos levar essa vida. Nós portamos essa vida de Cristo. Nós vamos manifestar o testemunho perfeito. Aleluia! Uhul! Aleluia! Obrigada, Senhor. O perfeito será visto em nós. E aquela mulher disse, agora sei. As pessoas virão e dirão, agora sei. Agora eu vejo, porque o perfeito será visto em nós. Agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor proferida pela tua boca é verdade. Taubaté, terra de adoradores, as pessoas virão e falarão, agora eu sei que aquilo que vocês disseram é verdade. Olha que ele não está tão bem louco assim não. Pois não é que o que eles falam tem sentido? Agora eu sei, é verdade. Taubaté, terra de adoradores. Aleluia. O perfeito será visto em nós. E Elias passou ali pela fornalha e ele foi aprovado. Amém? E estamos chegando no 3º lugar, para a gente finalizar, mas ainda faltam umas 3 páginas. Vamos lá agora, 1 Reis 18. Viramos de capítulo, terminamos o capítulo 17. Agora vamos para o capítulo 18. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. Algum tempo depois, no 3º ano daquela severa estiagem. Quanto tempo durou a seca, gente? 3 anos. Diga comigo, 3 anos. Testemunho perfeito. Pode falar, testemunho perfeito. 1 Reis 18, 1 e 2. Algum tempo depois, no 3º ano daquela severa estiagem, o Senhor Deus ordenou a Elias, vai apresentar-te diante de Acabe. Eis que vou mandar chuva sobre a face da terra. Então Elias recebeu ali uma palavra do Senhor. O Senhor disse, vou mandar chuva sobre a face da terra. Elias partiu e foi a fim de ser recebido por Acabe. E então diz aqui que a fome era enorme em Samaria. E aqui só para contextualizar, para a gente não ter que ler tudo, diz que Acabe mandou matar todos os profetas de Deus. Por causa de Jezabel. Jezabel, a esposa dele, uma mulher perversa, manda matar todos os profetas do Senhor.
Mas diz que Obadias, que era administrador, mordomo ali do palácio, ele conseguiu esconder 100 profetas, 50 em 2 cavernas, e ele alimentava-os ali com pão e água. E diz que Acabe saiu junto com Obadias, e eles vão para procurar mais água, saem para procurar pelo caminho. E aí o rei fala assim: olha, para a gente não demorar tanto, vamos nos dividir, você vai para um lado, eu vou para o outro. E no caminho que Obadias pegou, ele se encontra com Elias. E aí Elias fala: vai lá e fala para o seu senhor que eu quero me encontrar com ele. E Obadias fala: mas meu senhor, o que eu mereço para fazer isso? Porque não tem lugar que ele não foi para te procurar. E quando ele chegava num lugar e dizia que você não estava, ele fazia a pessoa jurar que você não tinha te encontrado. E eu consegui esconder 100 profetas, guardá-los ali e alimentá-los a pão e água. E agora, se eu vou até o meu senhor e falo para ele que você quer falar com ele, e de repente Deus te leva, te toma, e ele não te encontrar, eu é que vou morrer. Agora, e se você encontrar com ele, você que vai morrer. Então, e eu vou ser o culpado da sua morte. Então, como que nós vamos fazer nisso aí? E ele falou: não, tão certo como vive o Senhor, hoje eu vou falar com o seu senhor Acabe. Então Obadias foi, obedeceu o profeta. E aí nós chegamos no versículo 17. E tudo isso que eu contei está entre o 3 ao 17. Quando Elias encontra com o rei Acabe, olha aí o que Acabe fala. Assim que Acabe viu Elias, questionou-lhe: és tu perturbador de Israel? Chama ele de perturbador de Israel. Mas olha o que o profeta, na lata, para esse aí ele não falou por favor não, tá? Para esse aí foi na lata. Ele falou, ao que prontamente Elias respondeu, bateu, levou: não sou eu responsável pelos muitos problemas que assolam Israel, mas és tu e toda a tua família e a família de teu pai, pois abandonastes os mandamentos do Senhor e cultuastes aos Baalins. Agora, pois, dá ordem para que se reúnam a mim todo Israel no alto do Monte Carmelo. Diga comigo, Monte Carmelo. Como também os 450 profetas de Baal e mais os 400 profetas de Aserá, que se fartam à mesa de Jezabel. Então ele manda convocar todo mundo, o povo de Israel, e manda chamar também os profetas. E eles vão ao Monte Carmelo. E é o terceiro lugar que o Senhor disse a respeito disso. O Monte Carmelo deriva do hebraico Carmel, que significa jardim, campo fértil ou vinha do Senhor. O Carmo significa vinha e o El significa Senhor. Então Monte Carmelo significa isso, a vinha do Senhor, um campo fértil. Então, para chegar a esse campo fértil, para chegar a ser essa vinha do Senhor, nós precisamos passar pela cruz. Nós precisamos passar pela fornalha até chegarmos a esse lugar. Amém? Está entendendo? São processos que nós passamos, são necessários em nossa vida. E ali eles se reuniram todos e Elias propõe um desafio. E ele manda trazer 2 novilhos para que fossem preparados, um por Elias e um pelos profetas de Baal e os profetas de Aserá. E aí Elias fala no versículo 24: invocareis depois o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. A divindade que responder enviando fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu a uma só voz: falaste com sabedoria, assim seja. E deixou na mão dos profetas. Os profetas de Baal clamaram, e aí eu não vou entrar nessa parte, mas a Bíblia conta, depois você pode ler, em 1 Reis 18, e conta a Bíblia tudo o que aconteceu, todo o trâmite, tudo que os profetas de Baal fizeram, se machucaram e ficaram horas clamando e nada aconteceu. Nada aconteceu. Agora eu quero focar na vez de Elias, porque é o que nos interessa. Quando chegou na vez de Elias, dos versículos 20 ao 35, 5 coisas aconteceram. E 5 fala de graça.
ele recompôs o altar do Senhor, tomando 12 pedras. Fala comigo, 12 pedras. Ele mandou fazer uma vala ao redor do altar, que cabiam mais ou menos 12 litros de água. Fala comigo, 12 litros de água. Parece que a voz vai diminuindo, né? Arrumou a lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e derramou sobre o holocausto 4 cântaros de água por 3 vezes. Então fala comigo, 12 medidas de água. Fala com vontade. Isso, vocês viram que tem 12 3 vezes? Mais uma vez, o testemunho perfeito sendo manifestado. 12 fala de governo, nós estamos numa década de governo, nós estamos no ano testemunho perfeito. Se você somar 2021, 2 mais 0 mais 2 mais 1 dá 5, que é a graça do Senhor, o ano do novo pacto ser manifestado. Então são coisas todas que estão conectadas para que nós possamos aplicar na nossa vida nesse ano de 2021. São direções do Senhor para a nossa vida nesse ano de 2021. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. E sabe o que vai acontecer? O Senhor vai responder com fogo. O Senhor vai responder. O perfeito será visto em nós. Versículo 36 fala assim: com a chegada do pôr do sol, quando se apresenta a oferenda, Elias, o profeta, aproximou-se e exclamou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, que sou teu servo e que foi por ordem expressa da tua parte que realizei todos estes atos de fé mediante a tua palavra. Agora pois responda-me, Senhor, atende-me, para que este povo reconheça que só tu, ó Senhor, és Deus, e fazes o coração do povo retornar para ti. Então no mesmo instante caiu o fogo do Senhor sobre o sacrifício e o queimou completamente, bem como toda a lenha armada, as pedras e todo o chão em volta, e ainda secou toda a água que enchia a valeta. E assim o povo testemunhou todo esse acontecimento diante de seus olhos. Imediatamente todos se prostraram com o rosto em terra e exclamaram a uma só voz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O perfeito será visto em nós e as pessoas clamarão: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia! Oh, nós cremos nisso. Os que se achegarem a nós verão que somos um povo bendito do Senhor. Somos o jardim de Deus, essa terra fértil que produz muito fruto. Essa terra onde o Cristo é revelado, onde Cristo é manifestado, onde o Senhor responde com fogo, onde o Senhor manifesta o seu poder. E todos reconhecerão: só o Senhor é Deus. Aleluia! E agora caminhando para o final. No versículo 41, então Elias disse ao rei Acabe: agora vá comer, pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. E isso me chama a atenção aqui: já estou ouvindo o barulho de muita chuva. Não havia nada aparente, não havia nada aparente, mas havia uma palavra. O Senhor disse que mandaria chuva, sim ou não? Sim, havia uma palavra, e ainda que não houvesse nada visível, no Espírito ele já podia ouvir o que foi decretado, o que foi declarado pela boca do Senhor. O Senhor nos levará dessa forma. Não somos guiados pelo que vemos, mas somos guiados pelo que ouvimos no Espírito. E o Senhor nos levará às autoridades da terra. Assim como o Senhor fez com Elias, que foi até Acabe e falou aquilo que estava ouvindo no Espírito, o Senhor nos levará às autoridades da terra e falaremos segundo aquilo que ouvimos no Espírito. Não vamos falar o que eles querem ouvir, não vamos falar por manipulação, não vamos falar segundo as nossas palavras, mas vamos falar pela palavra da boca de Deus. Amém? Você crê nisso? Você crê que o Senhor nos levará às autoridades?
Eu creio nisso. O Senhor nos levará às autoridades, a prefeitos, a vereadores, a governadores, a presidente, senadores, reis. O Senhor nos levará às autoridades. E diz no versículo 42, enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto do Monte Carmelo. Ali ele se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos. E aqui fala de um posicionamento que nós devemos tomar. Quando ouvimos algo da parte do Senhor, não nos guiar pelo que vemos, mas por aquilo que o Senhor declarou no Espírito. E ele disse ao seu ajudante, vá e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo, não vi nada. Então muitas vezes pessoas virão diante de nós, depois que nós tivermos declarado a palavra, e a pessoa vai dizer, olha, não estou vendo nada. Mas não importa, porque nós não guiamos pelo que vemos, mas por aquilo que ouvimos no Espírito, e assim nós vamos avançar. E se necessário for, nós vamos mandar ir 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias, assim como Elias fez. Ele mandou o ajudante dele voltar lá 7 vezes. E diz a palavra, que na 7ª vez, ele voltou e disse, eu vi subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Nós vamos permanecer posicionados no Senhor, ainda que não haja nada visível, ainda que não haja nada aparente, prostrados, humilhados diante do Senhor, porque não nos guiamos pelo que vemos, nós cremos no que ouvimos. Ainda que não seja visível, acontecerá. Ainda que digam que não viram nada, acontecerá. Ainda que não haja evidências naturais, acontecerá. E em nome de Jesus, nós cremos naquilo que foi a palavra do Senhor. Taubaté é terra de adoradores. Somos uma fábrica de milionários. Somos uma torre de transmissão. Somos ministros competentes do novo pacto. Tudo isso nós ouvimos do Espírito, e isso se cumprirá. Isso se cumprirá. Volta e vê. Volta e vê. Isso se cumprirá. E talvez você esteja nos assistindo pela TV Rica. E talvez você não faça parte de Taubaté. Talvez você não faça parte desta casa. Mas eu quero te perguntar, qual é a palavra que o Senhor disse a seu respeito? A respeito da cidade que você mora. A respeito da casa paterna que você está estabelecido. Busque isso no Senhor e creia que isso também se cumprirá na sua terra. Isso também se cumprirá no seu país. Nós declaramos isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Porque nós não estamos vivendo por nós mesmos. Não estamos edificando um reino para nós mesmos, mas estamos edificando para gerações. Estamos edificando um reino eterno. Estamos edificando um reino de justiça, de paz e de alegria. Amém? Aleluia. E então Elias mandou, no versículo 44, continuando, vá onde está o rei Acabe e lhe diga que apronte o carro e volte para casa, senão a chuva não vai deixar. Em pouco tempo o céu se cobriu de nuvens escuras, o vento começou a soprar e uma chuva pesada começou a cair. Acabe entrou no seu carro e partiu de volta para Jezreel. O poder do Senhor Deus veio sobre Elias. Ele apertou o seu cinto e correu na frente de Acabe todo o caminho até Jezreel. E aqui eu quero me deter ao finalzinho desse versículo. O poder do Senhor veio sobre Elias. Ele apertou o seu cinto e correu na frente de Acabe todo o caminho até Jezreel. E me chamou a atenção essa questão do caminho até Jezreel, porque eu fui pesquisar também a respeito disso. Por que ele foi para o caminho até Jezreel? Por que ele não foi para a sede, que deveria ser Samaria? Porque na verdade Jezreel foi por ordem de Acabe, a sede era Samaria. A sede, a capital do reino de Israel era Samaria. Mas ele decide fazer a casa dele, o palácio dele ali em Jezreel. Então Jezreel, que Acabe decide morar, as referências bíblicas a Jezreel falam do abuso de poder, abuso de autoridade, apostasia dos governantes de Israel,
mas ao mesmo tempo também um lugar de confronto. Um lugar onde os servos do Senhor zelaram para que a palavra do Senhor se cumprisse. Um lugar também de fidelidade por parte do povo de Deus. E eu falei: o Senhor, o que quer dizer isso? E o Senhor disse: eu vou levar vocês diante de autoridades, em lugares de abuso de poder, para que vocês possam ir à frente, para que vocês possam apontar o caminho, para que vocês possam ser balizadores, não em sua própria força, mas tomado pelo meu Espírito, pelo poder do meu Espírito que está sobre vocês e em vocês, vocês poderão ir à frente, assim como Elias foi à frente por todo o caminho. O Senhor também nos fará dessa forma. E diz que Elias apertou o cinto, e isso também me chamou a atenção. Eu não sei se tem aí uma imagem, eu pedi para colocar uma imagem. Tem a imagem? Não sei se eles... tem a imagem ali. Olha ali, gente. Eu fui pesquisar o que era apertar o cinto, e eu vi que em outras versões fala cingir os lombos. E o que significa cingir os lombos? Olha só, essa era a roupa que eles usavam. Então os homens usavam roupas, parecia vestido, né? E o que eles faziam? Imagina correr com um vestido desse tamanho. Imagina correr com esse mundo de pano. Então quando diz que eles apertavam o cinto, que eles cingiam os lombos, era porque eles se preparavam para correr, eles se preparavam para o trabalho, eles se preparavam para a luta. Era assim que eles faziam. Então eles colocavam lá, puxavam tudo, traziam primeiro para frente, passavam por baixo das pernas, dividia em dois lá atrás e amarrava na frente e prendia no cinto. Pode acender a luz. Então era isso que eles faziam. Isso é cingir os lombos. Eles faziam isso para se preparar, diga comigo, para o trabalho. Se preparar para correr. Bora, gente, se preparar para a luta. Sabe o que nós aprendemos aqui? Sabe o que o Senhor me disse? Apertem o cinto, cinjam os lombos, porque vocês vão correr muito em 2021. Cinjam os lombos, porque tem muito trabalho em 2021, tem muito para edificar. Cinjam os lombos, porque tem muita luta para combater. Então bora, eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos cingir os lombos profeticamente hoje. Nós vamos apertar o cinto profeticamente hoje, para aquilo que está por vir em 2021. Em 1 Pedro 1, do 13 ao 16 diz assim: portanto, cingido os lombos do vosso entendimento. O que é isso que Pedro está falando? Hoje vocês não cingem mais os lombos assim, levantando roupa. Hoje os lombos que são cingidos é do seu entendimento. É uma nova mentalidade, porque nós temos a mente de Cristo. Cingido os lombos do vosso entendimento. O que ele nos diz? Sede sóbrios e esperai. Dificuldade de saber esperar. Esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Espera na graça. Cinge os lombos, se prepara para lutar. Nós vimos na semana passada, nós não estamos em guerra, mas sim temos batalhas, temos lutas que vamos combater. Então cinge os lombos, como? Sendo sóbrios, equilibrados. Cingir lombos fala disso também. A Bíblia fala, cingir os lombos com a verdade, em Efésios capítulo 6. Cingir os lombos com a verdade. O cinturão da verdade trazia equilíbrio. O cinturão era o que trazia equilíbrio e protegia as emoções. Sabia que os rins são a sede das emoções? Cingiam aqui, guardando as emoções. Meu nó saiu. Peraí, sou chique. Deixa eu amarrar meu nó. Desata, é profeta. É porque o Senhor está desatando tudo. Desata e a gente ata onde precisa atar, em nome de Jesus. Então o que isso quer dizer? Como que nós vamos cingir os lombos do nosso entendimento? Como que nós vamos nos preparar para a luta? Como nós vamos nos preparar para correr? Como nós vamos nos preparar para esse trabalho de edificar o testemunho perfeito? Cingindo os lombos do nosso entendimento, sendo sóbrios, equilibrados.
e esperando na graça que foi revelada em Cristo Jesus. Espera na graça. Deixe que o Senhor conduza, apenas obedeça à voz do Senhor. Como filhos obedientes, versículo 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E o que é ser santo? Ser santo é viver as maneiras do Pai, é permitir que Cristo viva em mim, é permitir que Ele me santifique, porque quando Cristo vai orar ao Pai, Ele fala: Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade, a palavra do Senhor nos santifica, o Pai nos santifica. E uma vez, conversando com a Norma, ela falou algo que chamou a minha atenção, e eu gravei isso no meu espírito. Ele falou assim: Deus, o Pai, nos adotou, agora a nossa porção é adotarmos as maneiras do Pai. Uau! Nós adotarmos os princípios, os valores do Pai, e não andarmos mais segundo a nossa concupiscência, como Pedro está falando aqui, mas como filhos obedientes, manifestar a santidade do Pai em nós. É o Cristo sendo visto em nós. Amém? Você está pronto? Você está pronto para edificar? Você está pronto para essa luta que nós vamos combater nesse tempo? Você está pronto para esse trabalho? Você está pronto para correr? Aleluia! Então nesse momento nós vamos orar. E você profeticamente cinja seus lombos aí. Faça um movimento profético de estar apertando o cinto. E nós declaramos isso: Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Nós queremos nessa noite cingir os lombos. Hoje o Espírito já está sobre nós. Hoje o Espírito já habita em nós. Hoje o Espírito já se tornou um conosco. E nós queremos apertar o cinto. Nós queremos, Senhor, ser equilibrados na verdade. Nós queremos, Senhor, apertar o cinto, cingir os lombos do nosso entendimento, sendo sóbrios e esperando em Ti, inteiramente na Tua graça revelada em Cristo, como filhos obedientes, sendo santos em toda a nossa maneira de viver, manifestando quem Tu és. E assim estaremos prontos para edificar o testemunho perfeito, e Cristo será visto em nós. O perfeito será visto em nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Em 2021, o perfeito será visto em você.